A palavra de Deus, João, capítulo 14, do verso do 1 ao 6. Amém, igreja? Amém. Está escrito: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, porque onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Verso 6: Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode se assentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por esse texto tão consolador, né? Jesus Cristo, ele desejou com esse texto revelar algo profundo para consolar os discípulos, para consolar a igreja, né? E também vai nos consolar hoje com esse texto e a revelação que tem essa palavra de Deus. Irmãos, nós sabemos que ser cristão, irmão, é muito difícil. Desde a igreja primitiva, nós sabemos que os cristãos, irmãos, eles sempre sofreram para manter a sua posição como seguidor de Cristo. Então existe uma dificuldade, sim, para vivermos como cristão em uma sociedade tão corrompida, irmão. É no nosso trabalho, é na sociedade, é dentro de casa, em vários lugares. Se manter como cristão nunca foi fácil. É uma tarefa árdua, difícil para cada um de nós. Mas é o caminho mais gratificante que tem. É o melhor caminho que tem. É o caminho da salvação eterna com Cristo Jesus. E Jesus aqui, irmão, vendo que os cristãos estavam sofrendo perseguições terríveis lá, e muitos estavam preocupados, porque quem que não se preocupa com o sofrimento, né? Aí Jesus vem até eles com amor, com carinho, com uma preocupação intensa com o estado interno daqueles cristãos e também tem com cada um de nós. E ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração, não fiquem apavorados com a situação, não se preocupe com o que vai acontecer nesses atos de perseguição. Por que ele estava consolando, irmão? Porque ele queria mostrar para os cristãos, irmãos, o futuro que cada um deles ia ter. Esse era o maior sentido. Deus agora, ele começa a querer abrir os olhos deles e mostrar para eles que Deus tinha um futuro brilhante para cada um dos seus filhos. Ele começa a dizer no verso 2, olha, na casa de meu Pai há muitas moradas. Agora ele começa a abrir os olhos da igreja, dos discípulos, do povo daquela época e também dos nossos olhos e começa a dizer: olha, quando vocês forem arrebatados, quando vocês saírem dessa terra, quando vocês cumprirem os seus ministérios terreno aqui, tem um lugar preparado para vocês.
O reino de meu Pai, lá tem muitas moradas. A vida terrena, ela pode cessar, mas haverá continuidade das nossas vidas após a nossa partida nessa terra. Eu tenho preparado um lugar para receber os meus filhos. Cada um de vocês que estão aqui tem um lugar no reino de Deus preparado para nós. E este lugar, ele é tão formidável, ele é tão brilhante, ele é tão bom, vai ser tão bom, que vai aplacar todo o sofrimento que nós venhamos a passar aqui por causa do cristianismo. Então nós temos que se conscientizar, vale a pena lutar pela sua salvação, vale a pena se manter como cristão, vale a pena perseverar até o fim, porque não cessa na morte. Após a morte é que vai iniciar uma eternidade com Cristo. E Deus, Jesus, Ele fala para os discípulos aqui, para nós: na casa de meu Pai há muitas moradas. Há um lugar esperando por nós. Nós vamos morar após sair dessa terra junto com Deus, na habitação junto com Deus. Nós vamos viver no meio de milhares e milhares de moradores que estão lá, incluindo arcanjos, incluindo serafins, incluindo querubins, a trindade, milhões de anjos, todos os remidos desde a era da criação do homem, que estão salvos, que nós chamamos de igreja universal, invisível. Todos eles já estão lá remidos, esperando também a nossa chegada. E nós também temos um lugar lá após a nossa saída aqui da terra. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse sairá da terra em direção a um reino preparado para nós. É isso que Deus estava falando com os discípulos e está falando com cada um de nós. O maior consolo é que não cessa na morte. O maior consolo é que tem uma cidade santa nos esperando, tem um reino celestial que o próprio Pai preparou para cada um de nós, tem um lugar reservado para nós lá. Põe isso na sua cabeça. A qualquer momento, cada um de nós, ou um de nós, podemos sair dessa terra. Nós sabemos para onde nós vamos. E quando você sabe para onde você vai, você perde o medo da morte, você perde o medo da circunstância, você ganha a convicção e a certeza que ser cristão é a melhor opção, é a melhor decisão que uma pessoa pode decidir. Então Jesus, Ele fala para os discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas. Há um lugar lá esperando por nós. E Ele diz assim, se não fosse assim eu não vos teria dito. Jesus não é mentiroso. Jesus é um Deus verdadeiro. É um Deus que falou a verdade, que passou a trazer na terra a existência do reino de Deus. O reino de Deus chegou até nós. O que é o reino de Deus, irmãos? É o próprio Deus, com todas as virtudes e com todos seres celestiais para habitar no homem e trazer na mente e no espírito do homem a existência desse reino celestial da parte do Senhor, a cidade santa. O reino de Deus é Deus com tudo que Ele governa para viver em nós, para nos conscientizar da existência desse reino invisível. E esta convicção, irmão, que existe um reino espiritual nos aguardando, ela tem que ser verdadeira em nosso entendimento. Eu tenho que crer, eu tenho que acreditar, porque Jesus falou e Ele é Deus verdadeiro. Então Ele diz assim: se não fosse assim eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Ele disse isso antes da sua partida. Ele estava dizendo: olha,
Eu sou o Messias. Eu vim e tracei o plano da salvação. Eu cumpri a ordem de meu Pai. Agora a porta do céu se abriu. Vocês têm direito ao perdão, à reconciliação e à vida com Deus. O plano da salvação foi estabelecido na terra. Eu cumpri a minha missão. Agora eu vou subir à direita de meu Pai. Mas tem uma coisa: eu vou preparar um lugar para vocês. E quando vocês saírem dessa terra, eu vou levar vocês para mim. Vocês serão meus. Vocês habitarão comigo em um reino que eu preparei para vocês. É isso que Jesus estava consolando os discípulos. Se não for, no verso 3, e se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aqui no Novo Testamento, a primeira menção sobre o arrebatamento da igreja. Ele diz: eu vou, mas a qualquer momento eu vou vir e vou arrebatar a minha igreja. E o arrebatamento, irmão, vai ser a coisa mais linda, vai ser um milagre mais extraordinário, irmão, porque ele virá nas nuvens, e os que morreram em Cristo Jesus irão ressuscitar primeiro. Os corpos dos salvos e dos santos que dormem na sepultura, eles irão sair da sepultura e encontrar com o seu espírito nos ares, e terão seus corpos transformados, ressurretos. E nós que estamos vivos seremos transformados em um corpo ressurreto, e nós seremos arrebatados. Ele está dizendo: quando chegar a hora, eu vos virei e vos levarei para mim. A qualquer momento você vai ser arrebatado, você vai ser tirado dessa terra. Nós estamos a um passo da eternidade. Cada dia que passa, menos falta para que eu possa encontrar com Cristo nas regiões celestiais, no reino santo que Ele tem preparado para nós. Nós temos que ter essa convicção. O plano da salvação é o assunto mais importante. Não seja negligente. Use esse argumento que está sendo pregado e edifique a sua vida sobre o cristianismo. Ele diz aqui: e se eu for vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Jesus, ele estava falando para os discípulos: olha, aonde eu vou passar a eternidade, eu quero as almas que eu conquistei, eu quero os filhos que me aceitaram, eu quero as minhas propriedades. Aonde eu estiver, vocês estarão comigo lá nessa eternidade, junto comigo. Então esse plano foi traçado. Esse plano foi traçado, o plano da salvação. Eu estou falando de uma salvação eterna. A sua alma, ela está dentro desse plano de salvação. Foi para você que Jesus morreu. Foi para te libertar do pecado, do reino de Satanás, e foi para levar você para Ele um dia. Não seja negligente quanto à sua salvação. A sua salvação é o assunto mais importante que tem que consumir a sua mente. A sua salvação é o assunto mais importante que muitas vezes tem que tirar o teu sono. A tua salvação, ela tem que estar em primeiro lugar. Você deve respirar ela, você deve se alimentar dela, você deve pensar nela 24 horas por dia. A sua salvação é tudo. Jesus, em um dos seus ensinamentos, ele diz: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua salvação? E após passar essas informações,
para os discípulos, ele diz assim no verso 4: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí Tomé, ele entra em cena. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Após uma revelação profunda, que na casa do Pai teria muitas moradas, após ele revelar o reino santo preparado para os discípulos, Tomé, ele é bem claro: Senhor, eu não sei para onde tu vais, eu não sei o caminho. E no verso 6, Deus, Jesus, o único e verdadeiro Deus, ele dá a direção aos seus filhos. Ele diz assim: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Irmãos, quando alguém perguntar qual é a religião verdadeira, você diz: é Jesus Cristo. A palavra religião significa religamento. O único que foi enviado como um cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado, que dava condição de um sacrifício perfeito, foi Jesus. Foi o próprio Filho de Deus. Ele foi enviado como um cordeiro naquela cruz do Calvário para morrer no lugar dos pecadores, um cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula. Era a única condição para o plano da salvação. E após a morte, ele ressuscitou, e o plano da salvação foi consumida. Então, o único caminho que leva o homem a Deus é Jesus Cristo. Não se engane em outras fontes, não deposite a sua fé em qualquer lugar. O único que pode salvar o homem é Jesus. O único que pode libertar o homem do pecado é Jesus. O único que pode escrever o seu nome no livro da vida é Jesus. O único que pode preparar um lugar na casa do Pai para te levar é Jesus. Não existe outro Salvador, não existe outro intercessor, não existe outro caminho. Ele diz aos discípulos, a Tomé e a nós: você quer saber o caminho? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e nesse caminho nós encontraremos as verdades divinas que irá formar o reino de Deus dentro de você. A única maneira do reino de Deus, irmãos, crescer dentro de você, desenvolver dentro de você, modelar o seu caráter, sua personalidade, seu espírito, segundo a identidade de Cristo, é as verdades divinas estabelecidas pelo próprio Cristo. Aquele que aceita meu caminho, aceita também as minhas verdades divinas. Não tem como eu dizer que eu aceito Deus, mas eu não aceito as verdades divinas, porque Deus é a própria verdade divina. Os dois é uma só. E ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus é a fonte da vida, é o único que pode entrar na vida do homem e ressuscitar o homem dentre os mortos. Porque a Bíblia diz, irmão, em Timóteo, que todos estão em pecados, todos estão mortos em pecados e delitos, tá? Em Romanos 3, 23 diz: e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quando diz que foram destituídos, irmão, desde a queda de Adão, eles perderam o estado original em que foram criados e foram mortos, separados de Deus. Então todos aqueles que estão sem Jesus, sem o nome escrito no livro da vida, sem ser um cristão ou um participante de uma igreja, está morto em pecados e delitos. É por isso que Jesus disse em João 3,16:
E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a expressão de Jesus em 14:6. Eu sou a vida. Ele é a vida eterna. No verso 17 diz que ele veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A palavra salvo no grego significa dar saúde, dar vida para aquele que está morto. E no verso 18 do capítulo 3 de João, está bem claro lá: quem crê no Filho do Homem será salvo, mas quem não crê já está condenado, já está morto, já está mortos em pecados e delitos, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então Jesus agora, ele deixa claro para os seus discípulos, para a igreja da época e para nós, que na casa de meu Pai há muitas moradas, há um reino preparado para nos receber após o arrebatamento. E Jesus é o único caminho, é a única verdade e é a única vida, a única fonte de vida ao qual o homem vai ressurgir dos mortos e ser preparado por Deus para entrar nessas moradas, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo Apocalipse capítulo 4, verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem escreveu o livro de Apocalipse foi João. João escreveu o livro de João, o quarto evangelho. Ele escreveu a primeira carta de João, a segunda carta de João, a terceira carta de João e também escreveu Apocalipse. E no capítulo 4 aqui, o título aqui, irmãos, é assim, ó: as coisas que depois acontecerão. Depois do quê? Do arrebatamento da igreja. Tá? Tanto a Convenção Batista como a CPAD, nós acreditamos, e eu também acredito, que nós não vamos passar a grande tribulação. A igreja será arrebatada da terra antes da apresentação do anticristo, que vai dominar essa terra. Então tá aqui, ó, o título do capítulo 4 de Apocalipse: as coisas que depois do arrebatamento hão de acontecer. No capítulo 4, verso 1, olha o que Deus faz com o apóstolo canônico João. Depois dessas coisas, olha só, depois do arrebatamento da igreja, depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Olha só. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois desta devem acontecer. Você viu aqui, após João passar as mensagens para as igrejas, tá? As 7 igrejas de Apocalipse, ele é arrebatado. Deus olha para João e fala: João, sobe aqui. Lá havia uma porta, que é a porta do céu, e ele leva João para dentro daquela porta do céu, para mostrar para João o que ia acontecer quando a igreja fosse recebida no reino do céu. E se você for estudar o resto do Apocalipse, irmão, você vai ver a existência literal de um inferno, mas você vai ver também a existência de um céu literal, preparado para receber
todos os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E nós temos que desejar entrar por essa porta do céu. Deus deu essa revelação a João para que ficasse registrado no livro de Apocalipse e fosse também explicado para nós a existência de um céu literal esperando por nós. Aí no capítulo 3 de Apocalipse, irmão, quando eu leio um texto, eu fico triste e também feliz, cheio de esperança. No verso 20 de Apocalipse, capítulo 3. Quando eu leio esse texto, eu fico triste, mas ao mesmo tempo eu fico feliz e cheio de esperança. Está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Por que logo na primeira parte do versículo eu fico triste? Porque se ele está batendo na porta, é porque Jesus ainda está do lado de fora. O plano da salvação ainda não entrou no coração de quem está recebendo essas batidas. O reino de Deus ainda não nasceu. Eis que estou à porta e bato. A expressão de uma preocupação, a expressão de amor, a expressão de um desejo de eu quero entrar na sua vida, eu quero entrar na sua mente, no seu coração, na sua casa. Então, se ele está batendo na porta do seu coração, é porque ele ainda não faz parte da sua vida. Não aceite Jesus viver para o lado de fora. Quem tem a chave do seu coração é você. Você que tem que tomar a decisão. Eu quero Cristo. Eu quero me entregar a Cristo. Jesus, entra no meu coração, entra na minha casa, entra na minha vida, seja meu Senhor. Eu quero morar contigo na eternidade. Eu quero ter uma morada junto de Deus. Não aceite ele ficar batendo na porta do seu coração por muito tempo. Não vai empurrando essa decisão de ser de Cristo. Não vai empurrando essa decisão. Quem sabe mais para metade do ano. Quem sabe o mês que vem. Depois que acontecer isso, eu abro a porta e me entrego. Não faça isso. Não deixa para amanhã o que pode ser feito hoje. Não vai empurrando a decisão de ser de Cristo, porque você não sabe se você vai acordar com vida amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vem a parte que eu fico feliz e cheio de esperança. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em tua casa e com ele cearei e ele contigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele vai trabalhar até nas últimas horas para salvar a sua alma. Ele não quer perder a sua alma. Ele deseja que você seja conquistado por Ele. Ele quer que você venha participar das moradas celestiais. Ele está batendo na porta do seu coração com a intenção de ser o seu Senhor e ser Senhor da sua casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Ouvir a voz de Cristo, você vai ouvir. Porque a mensagem do Evangelho será pregada nos 4 cantos, então virá o fim. Então todos terão a oportunidade, todos ouvirão a voz de Cristo. Agora, abrir a porta, não são todos. Tem muitas pessoas que vão ouvir, mas não vão aceitar. Tem pessoas que vão entender o plano da salvação, mas vai rejeitar. Charles A. Spurgeon, ele diz assim em uma de suas mensagens: nenhuma alma que hoje está no inferno poderá dizer: eu fui a Cristo e Ele me rejeitou. Deus
Ele não rejeita nenhuma alma. O evangelho está sendo pregado. As pessoas estão ouvindo falar do plano de salvação. Agora, ouvir e abrir a porta é uma decisão sua. Você que está entendendo o cristianismo, você precisa abrir a porta para Deus entrar na sua vida. Você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador e deixar Ele reinar em sua vida. Quando você se entregar incondicionalmente a Jesus, aí o que vai acontecer? Ele dizendo: entrarei em tua casa e com ele cearei e ele comigo. Aí vai nascer a comunhão, vai nascer o relacionamento. O reino de Deus, ele nasce no espírito do homem, no momento de sua entrega a Ele. Quando você levantar a sua mão e dizer: Jesus, seja o meu Senhor e Salvador, o seu nome será escrito no livro da vida, você será selado com o Espírito de Cristo. Aí nasce o reino de Deus dentro de você. Aí tudo que é divino, tudo que é santo, tudo que é celestial, todas as virtudes e os dons e a graça vem com força total sobre a sua vida. Irá transformar cada centímetro do seu ser, modelando a sua vida e fazendo com que você venha aparecer agora a imagem e semelhança de Deus e do Cristo vivo. Para você que ainda não tem o reino de Deus habitando em você, o reino de Deus, ele vai nascer em você assim que você entregar a sua vida a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. E nós vamos estar agora passando para as informações da igreja. Terça-feira, escola bíblica, tá? Nós começamos agora terça-feira falando dos dons espirituais. E agora nós vamos estar falando nessa terça-feira sobre os dons ministeriais. Nós exploramos detalhadamente os 9 dons, do Espírito Santo, e agora nós vamos falar sobre serviço na igreja, sobre os ministérios que há, segundo as Escrituras, para a edificação da igreja. Nós já estávamos conversando com a Tatiana sobre ordenação de diáconos e diaconisa. Vai acontecer, segundo o que nós estamos planejando, no segundo domingo de fevereiro. No segundo domingo de fevereiro vai ter ordenação de diáconos e diaconisa. E no primeiro sábado de fevereiro, nós estávamos pensando em dar um curso aqui de identidade batista, extraída todo da Convenção Batista, para a gente conhecer o perfil da Igreja Batista. Só que eu vou precisar mais ou menos umas 2 horas para poder passar esse curso de identidade batista. É uma coisa que veio da convenção para nós. Aí, nós pensamos aqui, no sábado às 6 horas da tarde, a partir das 5, porque tem uns irmãos que trabalham. Todo mundo vai poder participar. Aí eu pensei assim, a gente começar uma oração, canta uns 2 hinos, depois a gente vai colocar o vídeo da história da igreja, desde lá da Rocinha, para a gente assistir, E depois eu quero pedir ao pastor João que conte um pouquinho da história, se ele vai poder vir, para ele poder contar um pouquinho como é que foi a trajetória desde o nascimento da Igreja Batista aqui na cidade de Guaratinguetá. Aí depois a gente vai mostrar, irmão, que a igreja ela tem um estatuto. A gente vai ler uma parte do estatuto, a gente vai mostrar quem são os associados, presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Depois a gente vai falar dos dogmas da Igreja Batista, a gente vai falar de eclesiologia, como que a Igreja Batista enxerga a igreja, como que é a igreja, como que ela tem que funcionar, quais são os costumes e o uso da Igreja Batista, tá? Então todos vocês, irmão, já podem se programar para vir participar conosco.
tá bom? Vai ser no primeiro sábado. Então a gente vai fazer 1 hora de ensino, depois a gente vai parar, vai tomar um café, conversar uns 20 minutos, aí a gente volta mais 1 hora para a gente poder concluir. Tipo uma palestra sobre informações da Igreja Batista, o que é uma Igreja Batista Nacional, tá? Aí no domingo próximo vai ser a ordenação de diácono, né? Se eu não me engano são 4 diaconias ou 3 diáconos, a gente vai estar... É o corpo de obreiros crescendo na igreja, né? Graças a Deus, né? Tá bom? Então todos são convidados, tá bom? Quinta-feira culto e domingo que vem culto das irmãs, tá? Todos estão convidados a participar. Qualquer mudança a gente informa a igreja, tá bom? Mas não tá certo, vai ser sábado, né? Primeiro sábado ainda. Tá bem certo, né? Só se houver alguma mudança mesmo, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só isso mesmo, não é só essa informação, né? Eu acredito que sim. E não perca a escola bíblica, tá? Nós estamos explorando as escrituras nos mínimos detalhes. Eu estava avaliando em 2021, nós passamos o ano inteiro estudando, pastor Costa, as principais doutrinas da nossa fé cristã. As principais doutrinas, porque nós falamos do céu e do inferno, nós usamos 10 terça-feira só para falar, do céu e do inferno, falamos detalhadamente 12 terça-feira, depois nós falamos da Trindade, só o assunto da Trindade foi 5 ou 6 terça-feira, depois nós falamos da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus, né? A pessoa de Jesus foi 8 terça-feira, só falando de Jesus, desde as profecias do Antigo Testamento, e terminamos o ano falando da doutrina de pneumatologia, né? Que é a doutrina do Espírito Santo, irmão. E falamos bastante como que ele é enxergado na terra, né? Como que ele é corrompido no entendimento de muita gente, como que muitas religiões distorcem ele, e provamos nas escrituras que o Espírito Santo é o único Deus, é o próprio Deus, né? E depois nós falamos de simbologia do Espírito Santo, todos os nomes como ele é conhecido na Bíblia. E agora estamos falando sobre os dons do Espírito Santo. A partir de terça que vem nós vamos falar dos frutos do Espírito Santo. Então nós pegamos 2021 sobre as principais doutrinas da nossa fé cristã. E vamos continuar com força total em 2022 para a gente edificar a igreja sobre as Escrituras Sagradas. Amém? Vamos agradecer a Deus então. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez, pela palavra que foi pregada nesta noite, Senhor. O Senhor deixou claro para nós que há um lugar de morada esperando nós, o dia que nós fomos embora dessa terra, e nós ficamos felizes, Senhor, com essa revelação. Nos leva em segurança até a nossa casa, nos guarda, nos proteja, nos guia. Em nome de Jesus, nos leva em segurança, Senhor. E terça-feira nós já marcamos um encontro com o Senhor aqui, Senhor, no culto de escola bíblica. Em nome de Jesus. Amém. O pastor quer dar a bênção apostólica? Pastor? A bênção apostólica? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a consolação do Espírito Santo, que esteja com todos e todos digam amém. Salve o seu irmão na graça e na paz. Amém. Louvado seja Deus. Senhor. Lavou, pai, né? Lavou. Vamos ver se ficou bom. Botei, pai. Eu vou. Nossa, até agora gravando, ó. Ó. Até agora gravando. Vai, senhor, mano. Daqui a pouco.